nosso coração, Mestre Jesus, mais uma vez, e agradecer por esse momento, estarmos aqui reunidos em nome dele, para que nessa noite a espiritualidade possa iluminar nosso palestrante mais uma vez, para que ele possa vir com as ideias esclarecedoras e que nós possamos juntos divulgar e propagar mais uma vez as palavras do Mestre. Que essa palestra seja repleta com muita luz, com muito amor e, e que nós juntos construiremos mais um conhecimento, adquiriremos mais conhecimento para esse momento. Que a paz, o amor esteja dentro de vossos corações. Que assim seja. Então, com muita alegria, nós damos por iniciado mais uma etapa, mais uma lição dos estudos sobre o Atos dos Apóstolos com o professor Emílio Brasileiro. E neste dia nós iremos, nesta noite, né, melhor dizendo, nós iremos estudar o artigo 2º, versículos 37 a 41, que serão lidos pela Mary Margarete. Então vamos lá. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe os coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Só até aí, Emílio? Isso, até aqui. Então, ficamos, eu, a Marisley e a Tânia, né, de fazermos alguns comentários, né? Foi assim. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Marisley, né? E depois eu faço algumas considerações também. A Marisley está aí? Se ela não tiver... Estou sim. Então tá. Então, vamos lá. Bom, essa é uma passagem bem interessante, porque, principalmente para a questão do batismo, né? O significado do batismo naquele contexto histórico, e social e cultural da época. O próprio Cristo foi batizado por João Batista como uma passagem, um rito de passagem, né? E o batismo dessa grande quantidade de pessoas no momento de transição em que o evangelho estava sendo implementado, porque ele foi planejado por Jesus, implantado, mas ele ainda não havia sido implementado, né, na prática, ali na vivência das pessoas. Ele foi vivenciado de forma impactante e, ao mesmo tempo, emocional, intuitiva, por todos que conviveram com ele, mas nesse momento aí, envolvendo os apóstolos e os novatos, né, que chegavam, dá para a gente perceber que eu não gosto do termo rito de passagem, mas é a palavra mais ideal agora. Essa consolidação da fé simbolizada pelo ato do batismo, no decorrer da história, tem tido um significado muito importante e às vezes até a gente, né, entra a questão da polêmica. Então, o espírita batiza ou não batiza? Batiza conforme outras denominações religiosas ao nascimento e vai passando por outros ritos de passagem,
ou batiza mais tarde nas águas do Jordão? Quais são esses ritos de passagem? Kardec explica que esses ritos de passagem, eles devem acontecer constantemente. A evolução do espírito, ela é constante, gradativa, ela não é de uma hora para outra. Então, a evolução espiritual, ela não acontece a partir do momento que eu passe por um ritual, ou passe por um momento impactante, né? A evolução espiritual, ela deve acontecer nos mínimos detalhes, todos os dias, nos nossos mínimos atos, no desenvolvimento mínimo, microscópico de cada virtude, de cada atitude nossa, no pensar, no agir, no reagir e no interagir com as outras pessoas. O que eu acho interessante é justamente isso, né? Não é da noite para o dia. A evolução espiritual, ela é lenta, mas é importante também a pessoa marcar a sua vida, a sua existência, com momentos. Tipo, a partir de hoje, então, eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Então, eu estou passando por uma mudança. Eu tenho, então, eu estou numa situação nova, vivenciando uma cultura nova em função de uma dor, em função do medo da morte, em função de uma pandemia. Então, dentro dessa mudança impactante, como eu posso me adaptar, mantendo o meu equilíbrio e evoluir apesar de todos os percalços e apesar de todas as limitações e dificuldades? Como eu posso melhorar a minha convivência, melhorar a mim mesmo, me conhecer, cuidar de mim mesmo e cuidar do outro? Esse é o verdadeiro batismo, né? Aquele que acontece todos os dias enquanto eu percorro essa trajetória chamada evolução, nesse estágio, num local chamado Terra. Obrigada pela oportunidade. Só não pode me dar o microfone, né? Tá certo, comadre. Agora, eu vou ter pequenos comentários antes de passar a palavra para o nosso professor, né, o professor Emílio Brasileiro. Me chamou bastante atenção nesse texto aqui, foi a questão da resposta de Pedro, quando foi perguntado, né, o que faremos, irmãos? E ele respondeu, arrependei-vos, em primeiro lugar. Então, esse arrependei-vos significa uma reflexão muito grande. Estão me ouvindo bem ou não? Sim. Estou ouvindo bem. Porque, na verdade, é uma condição, né, que é dada para que nós possamos receber o batismo. Como bem disse a Marisley, o batismo que surge, no meu entendimento, e o entendimento da Marisley, pelo que eu constatei, seria uma paulatino, seria, como para os espíritas, uma reforma íntima. E o primeiro passo para essa reforma íntima é você se arrepender de tudo aquilo que te levou, né? que realmente nós tenhamos mais na nossa jornada ter tropeçado, né? As nossas vicissitudes em termos de erros mesmos cometidos, né? Então, as nossas falhas, nós nos arrependermos delas, dos nossos erros, e fazer o propósito de melhoria. E aí, no final, ele colocar, então, os que lhe aceitaram a palavra. E esse aceitaram também, no meu entendimento, vem dizer o seguinte, aceitou o quê? As lições de Jesus. E quais são essas lições de Jesus? O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é o maior, né? Então, fora da caridade, não há salvação depois, posteriormente, com Kardec. Mas, acima de tudo, seria esse grande mandamento que Jesus nos deixou. Então, nós temos que aceitar primeiro todo o Evangelho para que nós possamos nos colocar em condições de sermos batizados, de termos a nossa reforma íntima e de termos também o dom, que aqui fala o dom do Espírito Santo, mas
que é a mediunidade mais desenvolvida, mais aflorada, uma mediunidade mais consciente. É o que eu entendi. Viu, Emílio? Agora a palavra é sua. Vamos lá. Muito bem. Ótimos comentários sobre o batismo, sobre o arrependimento. Comentários da Marisley, da Lodelina. E que a gente pode realmente refletir. Bem, esse item vem logo após o discurso de Pedro. Então, Lucas, depois do discurso de Pedro, ele prossegue com a sua narrativa. E aí, como Lucas era um excelente narrador, ele continua. Ouvindo isto, ou seja, depois do discurso de Pedro, né, eles se sentiram tocados, né, o coração traspassado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Tchan, Está muito escuro aí. não, pode ligar. Ah, não, peraí. Está escuro? Agora melhorou. Agora sim. Agora melhorou. Melhorou. Aqui é o nosso estúdio, né? Improvisado. Bem, vejam bem. O discurso de Pedro, então, tocou o coração da comunidade naquele momento. Pedro conseguiu, naquele instante, tocar o coração. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala, e à medida que ele vai falando, os discípulos vão se afastando dele. E ficaram poucos, os 12. E Jesus pergunta, vocês também não vão? Não querem ir? E Pedro questiona, mas para onde vamos, Senhor? Né? Para onde vamos? Ou seja, o que Jesus estava falando a respeito da ressurreição, a respeito das verdades eternas provenientes de sua missão, acabou sendo questionado por alguns discípulos. E alguém pode perguntar, mas será que Jesus não tocou o coração desses? Mas Jesus ainda continuou, vocês também não querem ir? E Pedro diz, para onde vamos, Senhor? Não temos para onde ir. Muito bem. Nesse caso de Pedro, Pedro conseguiu tocar os corações. Por que Jesus não conseguiu tocar os corações daqueles que se afastaram? Porque aqueles corações não estavam ainda como uma terra fértil. Corações de pedra. Quando a semente é jogada numa terra infértil, em terreno pedregoso, ela não vai florescer. A semente não floresce. Portanto, aquele momento foi um momento propício para aquelas pessoas. Evidente que nem todos foram atingidos, tanto que pessoas dali acreditaram que a noite de Pentecostes, aquele momento de Pentecostes, aquilo ali estava voltado ao vinho, tomaram muito vinho, e por essa razão estavam daquele jeito. Evidente que não foram todos, mas Lucas fala daqueles que foram tocados, daqueles que foram atingidos pelo discurso de Pedro. Então, não foi a mente que foi tocada, mas sim o coração. O coração é o sentimento, é o símbolo de sentimentos, é o símbolo das paixões. E como diz Khalil Gibran, Deus age na paixão e repousa na razão.
Então, os sentimentos daquelas pessoas estavam tocados. Em relação àqueles que se deixaram tocar. Em relação àqueles que estavam no tempo de serem tocados. No tempo de serem tocados. Então, existe o tempo do solo estar fértil. E aí, Lucas continua. E perguntaram a Pedro, o que devemos fazer? Agora que estamos sensibilizados com esse discurso, agora que estamos com sentimentos trocados, quando a mulher que sofria de hemorragia há 10 anos tocou Jesus, Jesus disse a Pedro, Pedro, alguém me tocou. Mas como, Senhor? Todos se tocam. Jesus estava no meio da multidão. Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Então, aquela mulher que pensou, se a menos eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Aí nós observamos que a comunicação verdadeira é a comunicação do coração. É a comunicação dos sentimentos. Mas alguém pode perguntar, mas não tem que passar pela razão? Tem que passar pela razão. A mulher que tocou as vestes de Jesus pensou. Ela raciocinou. Se ao menos eu tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Ela pensou, se dirigiu até a multidão, até ele. Ele não viu. Foi uma cura involuntária. Jesus curou involuntariamente aquela mulher. E ao tocar, sentimento tocou as suas vestes. Então, aquelas pessoas que se sentiram tocadas, aquelas pessoas que estavam tocadas, como é que se deixa tocar? Aquela mulher estava há 10 anos sofrendo de hemorragia, gastou tudo que tinha em tratamentos médicos e não conseguiram resolver o seu problema. Como é que se deixa tocar? Como é que se deixa arrepender? Todos nós nos arrependemos. Mas o arrependimento por si só, o batismo simbólico por si só, não resolvem. O coração é que se arrepende, os sentimentos se arrependem. O processo do arrependimento vem de um processo de cansaço. Aquela mulher sofria de hemorragia física. O arrependimento vem de um cansaço, de uma hemorragia espiritual. Energias que são conduzidas, energias que se esvaem do espírito, sem que ele possa verdadeiramente encontrar paz. Trabalhos improdutivos, tempo desperdiçado. Então, como Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Como se tivesse algum são na terra. O discurso de Pedro, como o Sermão da Montanha, os discursos de Jesus, tocaram os corações. Mas somente daqueles que estavam cansados. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que estavam oprimidos, cansados do caminho, dos desencontros,
cansados do caminho das ilusões, cansados dos caminhos improdutivos no que tange à evolução. Então, para que o coração seja tocado pela mensagem, o indivíduo deve estar devidamente cansado também de errar. Eu já devo ter dito aqui, Santo Agostinho dizia: o único medo que eu tenho é que Jesus passe. Ou seja, que as oportunidades passem e eu não aproveite essas oportunidades. Que a graça passe e eu não aproveite. Porque realmente a graça passa. Jesus passa. Hoje Jesus passou por nós, a graça passou por nós, e nós não aproveitamos as oportunidades. Talvez porque não tivemos disposição, não tivemos percepção, mas em algumas oportunidades nós soubemos aproveitá-las com trabalhos. O que fizemos no nosso tempo mental? O tempo físico é fácil de ser programado. E o tempo mental? Oramos por quantas pessoas hoje? Lembramos de quantas pessoas hoje diferentes? Eu começo a pensar sobre isso. A administração do tempo mental. Por exemplo, o Facebook. Todos os dias eu procuro desejar feliz aniversário a todos os aniversariantes. São 5.000. Pessoas que eu nem me lembro mais, alunos. Mas quando mandamos a mensagem, temos que mandar com uma oração. Eu não me lembro de você, mas eu quero que você seja feliz. Então, poucas coisas tocam os nossos corações. Poucas coisas. O coração que está acostumado a grandes coisas, a aplausos, por exemplo. Quando não tem mais o aplauso, o coração fica morno, frio. A pessoa, quando se aposenta, um magistrado, é bem típico isso. Quando o magistrado se aposenta, que se transforma num funcionário público aposentado, ele sente a falta da reverência à autoridade que ele recebia. Quais são as coisas que tocam os nossos corações? Quais são as pessoas que tocam os nossos corações? Quais são os trabalhos que tocam os nossos corações? Quais são os lugares que tocam os nossos corações? Porque para que possa existir a mudança, para que possa existir o arrependimento por ter deixado a graça passar, o coração tem que estar sensível. E aí vem o processo do autoconhecimento. O que nos toca? Eu trabalhei no Tratado dos Evangelhos com o coração tocado. E depois que se faz um trabalho daquele, em termos literários, poucas coisas tocam o meu coração, em termos literários, ou quase nada mais. Mas, já que essa grande montanha foi escalada, é preciso também que nós nos acostumemos com as pequenas coisas. Às vezes o coração fica muito feliz com um grande acontecimento. Mas ele também precisa se acostumar a ser feliz com os pequenos acontecimentos. As coisas singelas, mas que são grandiosas. Por exemplo, a saúde. Estamos aqui felizes porque gozamos
de uma saúde, mas se estivéssemos no hospital, cometidos pela Covid-19, talvez nós estivéssemos com outros pensamentos. Então, primeira pergunta, o que nos toca o coração? Que discurso nos tocará o coração? Que acontecimento nos toca o coração? Há quem diga que à medida que o espírito vai amadurecendo e envelhecendo no corpo, na terra, poucas coisas tocam seus corações. Mas é aí que bem-aventurados puros de coração, para que nós também nos alegremos em relação às coisas que alegram também as crianças. Que alegram alguém quando chega pela primeira vez na cidade. Os nossos dias são dias de rotina. E aquilo que nos tocava o coração, pela rotina, passa a não tocar mais. É como aquele primeiro prato de uma comida saborosa que nos tocou. Pela 10ª vez, já não nos toca mais. E deixamos passar a oportunidade da gratidão. Então, a primeira pergunta é: o que nos toca o coração? O que nos motiva a viver? Em cada momento da vida, coisas diferentes, acontecimentos, pessoas, nos tocam. Como o apóstolo Paulo dizia, quando eu era criança, eu me alegrava pelas coisas que alegram a criança. Agora que eu sou adulto, eu me alegro pelas coisas que devem tocar o coração do adulto. Então, o que nos toca? O que nos toca profundamente o coração a ponto de nos levar ao arrependimento? O amor toca o coração. A maternidade toca o coração. A paternidade. Ser vovô, vovó toca o coração. A família toca o coração. Mas estamos falando em tocar o coração para a alegria, para a vontade de ser melhor. Foi feito um estudo no Texas, houve um tempo nos Estados Unidos, que no Texas, por algum momento, a pena de morte foi abolida. E aí liberaram algumas pessoas. E tinha lá um homem que foi condenado por diversos crimes. E um estudioso queria saber se realmente as pessoas mudam. E esse homem que praticou tantos crimes encontrou o sentimento de uma mulher. E o estudo que foi feito com esse homem viu que ele realmente mudou pelo sentimento daquela união. Então o amor toca, o amor muda. O amor entre as pessoas em seus diversos níveis. Quando nós experimentarmos as alegrias da oração e pudermos trabalhar pela oração em favor dos outros e sentirmos tantos arrepios e depois de tantas lágrimas, podemos, pela oração, intercedido por aquela pessoa, por cada pessoa, objetos daquelas orações. O prazer de ler. O prazer da leitura toca os corações. E depende da leitura. Se nós fazemos alguma coisa que não nos dá alegria, nós temos que analisar essa coisa. Ou encontrar nessa atividade profissional, atividade trabalhosa,
uma motivação. Olha, antigamente eu visitava a prisão, não gostava daquilo. Mas depois eu comecei a visitar a prisão por outras razões. E depois eu descobri que o prisioneiro era eu também, um visitante. Então, aquelas pessoas se sentiram tocadas, a ponto de dizer: que devemos fazer? Como o apóstolo Paulo diante de Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Quando o indivíduo diz: o que é que eu vou fazer? O que você quer que eu faça? O que é que eu preciso fazer? Onde eu posso trabalhar nessa instituição? Onde eu posso me encaixar aqui? O verbo é fazer. Fazer é executar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ou seja, agora que eu estou com o coração motivado, agora que eu estou com o coração tocado, eu quero sair da inércia. Eu quero fazer alguma coisa para agradar o meu coração. É aí que começa o processo. Porque quando vai fazer coisas novas, porque o coração está renovado, está tocado, aí Pedro diz o primeiro ponto, o primeiro passo, que não é o último passo, é o primeiro. Arrependei-vos. Ou seja, se arrependa do que foi até agora, do que fez até agora. Mas não é um arrependimento carregado de sentimentos de culpa ou de remorsos. Porque isso é sofrimento. É o arrependimento de quem muda o rumo, o caminho. Arrependimento significa mudança de trajetória. A bússola está apontada para outro lugar, para outro momento. O pensamento está voltado para outra sequência, outra frequência, outra sintonia. Quando você muda de canal, no rádio, pela televisão, automaticamente você está dizendo: eu me arrependo de estar naquela outra programação. Eu não quero estar naquela frequência. Eu vou para essa outra frequência. E não precisa lamentar porque estava ali na outra frequência. Quando você muda para a frequência que você quer, você não tem tempo de lamentar, de chorar, por ter estado naquela outra frequência. Porque agora você está na frequência renovadora. Você está incomodado com aquela programação. Você não quer mais aquela frequência. Então você muda, e vai para o canal que você quer. Você fica com o controle e vai mudando. Mas não vai chorando porque estava ali perdendo um tempo, achava que estava perdendo tempo naquela programação. Você agora está feliz com a sua nova programação, com a sua nova sintonia. Arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é atitude de mudança. De uma frequência para outra frequência. De uma frequência de desrespeito aos direitos naturais de alguém para uma frequência de respeito aos direitos de alguém. Não só de alguém, mas de si próprio. Então, qual é a frequência que nos incomoda? E qual é a mensagem que está chegando para que nós mudemos de frequência? Nesse momento de pandemia, as pessoas estão tendo a oportunidade de ver suas vidas de longe. Porque saíram, a maioria delas, saiu daquela rotina. E a rotina nos cega, a rotina nos impede de enxergar certas coisas. E agora, fora um pouco da rotina, a humanidade está um pouco fora da rotina. O planeta todo está fora da rotina. Mesmo naqueles lugares que não tem a pandemia de forma tão acentuada. Então, mudamos. Um incômodo. É o incômodo que nos faz mudar. E esse incômodo vem com sofrimento, vem com dores. Esse incômodo vem com lágrimas.
Todo uma insatisfação, crise existencial. Não, estou cansado disso, não quero ser disso. E Pedro ainda diz, e cada um de nós seja batizado no nome de Jesus. Como ele falou, o batismo é um gesto simbólico de dizer, eu estou deixando para trás essa vida, porque agora estou para outra vida. Eu estou deixando para trás essa circunstância. Eu agora, solenemente, os cristãos mudavam de mãos para dizer, essa vida não é mais a vida que eu quero. Agora eu quero a nova vida. O batismo significa mudança de nova vida. A doutrina espírita não adota o simbolismo, os rituais, como infelizmente espirituais. Mas ela não condena os rituais, a liturgia, mas ela não aceita, não há necessidade. Jesus não praticou rituais, liturgias, procedimentos litúrgicos. Não adorou imagens, mas também não condenou. E se deixou ali naquele gesto solene ser batizado por João para cumprir essas escrituras. João disse, eu não tenho que fazer isso, o Senhor tem que fazer isso comigo. Eu sou digno de atar suas sandálias. Então, o batismo significa o ato de deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. Não voltar mais para aquela sintonia. E permanecer nessa de sintonia e buscar mais sintonias, outras sintonias superiores que vão nos dar felicidade. Vão nos dar novas motivações. Então, batismo significa a mudança definitiva do mundo. O arrependimento é a mudança da sintonia. E o batismo é a permanência da nova sintonia. Somente essa permanência, essa perseverança, nessa nova sintonia de amor, de misericórdia e de compaixão, será possível evoluir. E a evolução também significa redenção. E redenção também significa pagamento de pecados, ou seja, o que significa remissão de pecados? Significa purificar os sentimentos, melhorar o nível dos nossos sentimentos, cada sentimento. E quando o espírito está nesse nível, ele passa a ser o canal dos bons espíritos, um canal dos espíritos superiores. Meus amigos, não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fácil, porque quem conhece a face de Deus? Quem conhece a face de Deus? Quando pensamos em Deus, nós imaginamos o universo, nós imaginamos o ser espiritual. Quando pensamos em Deus, pensamos em quê? Qual é a nossa imagem de Deus? Se nós pensarmos bem, estamos muito distantes desse primeiro mandamento. Mas pelo menos podemos imaginar os anjos, a pureza infinita desses seres superiores, desses espíritos puros. Isso é possível imaginar. E mesmo a mais fértil das imaginações, você imaginar Deus em nossos níveis.
E quando não se consegue nem imaginar, não se consegue amar. Portanto, a motivação de amor que temos para o nosso próximo, para com o ser superior, é muito superior à motivação do nosso amor por Deus, porque nós não conhecemos a face de Deus. O amor a Deus ainda não motiva o ser humano, porque ele não conhece a face de Deus. Ele pode, pela imaginação, conceber a comunidade dos anjos. Ele pode conceber isso e ele pode entrar nessa frequência e ele pode se elevar pelas frequências angélicas. Nós não amamos a Deus porque nós não conhecemos Deus. Como os Espíritos dizem, falta um sentido para isso. Falta-nos um sentido. Ah, mas eu posso sentir Deus, mas sentir Deus. Alguém pode dizer que sente Deus, mas ele sente a presença dos bons espíritos. Como é que se sente Deus? Ele começa a sentir Deus através do Espírito Santo, através dos espíritos superiores, dos anjos, arcanjos e querubins. E Pedro continua: pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Hoje, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é Deus que nos chama. É como Jesus disse: vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. E Deus nos chama todos os dias, todas as horas. E Ele é muito sábio para nos chamar pela frequência que vai nos tocar. Não vou falar aqui hoje sobre o caminho do amor a Deus, mas o caminho de buscar esse amor, de encontrar esse amor, por intermédio de encontrar a face de Deus. Mais uma vez, Pedro continua: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, se livrem dessas práticas, desses hábitos perniciosos que nós estamos acostumados já há tanto tempo. E que ainda pertencemos a essa geração. Nós pertencemos a planetas de provas e de expiações. Alguém me perguntou se depois da pandemia realmente o Brasil, o mundo vai estar num novo planeta de regeneração. Estamos muito longe de planeta de regeneração. Muito longe. Talvez daqui a 20 mil anos, talvez, não sei quando. Estamos falando de pandemia e esse ano de morrer 3 milhões e meio de pessoas de fome. E estamos falando de regeneração. Estamos falando de regeneração para o planeta em que, nos 4 meses desse ano, morreram 3 milhões e meio de pessoas de fome. Isso é utopia, não é verdade. Não estamos passando por uma transição. Estamos passando por uma crise que vem frear o materialismo, mas não vem mudar os corações. Os corações que se mudam. Temos que lutar que esse planeta não regrida a condição de prova de expiações. Porque o planeta de prova de expiações é uma evolução. É uma evolução. O que a espiritualidade quer é que não saiamos da condição de planetas de provas de expiações para o planeta de trevas. Porque regeneração não é possível agora. Precisaremos de muitos milênios. Isso vai acontecer quando nós pensarmos primeiro no outro do que em nós. Quando depois for oferecido. Regeneração significa mudança. Mudança do ego. Mudança da mente, metanoia.
cuidado com essa ilusão de que estamos passando por uma transição que vai nos levar, enquanto uma pessoa morrer de fome no planeta, ele não vai sair da condição de provas e de expiações. Enquanto uma pessoa só morrer de fome, e esse ano, em 4 meses, em uma projeção, 12 meses, então teremos mais de 10 bilhões de pessoas até dezembro, morrendo de fome, falta de comida. Então, a geração reversa. Esse vírus vem para conter um pouco, frear um pouco a maldade, a infâmia, a iniquidade de uma geração perversa. E essa bênção divina, que significa dor, penterismo, dor, separação, dor proveniente da enfermidade, e se para conter, para não rebaixar o nível do planeta, para não conter aquele planeta que aconteceu com a Atlântida. O continente foi submerso. Evoluiu tecnologicamente, mas moralmente não. Evoluiu, ou seja, progrediu externamente, mas não evoluiu espiritualmente, moralmente. Então, é muito privilégio viver no planeta como o planeta Terra. Mesmo a injustiça imperando. É um privilégio. Agora, para ser um planeta de regeneração, dizer isso é desconhecer o que é um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração vou convidá-lo a passar para o outro estudo. Como é que está o som aí? Continua? Está cortando? Está cortando o som? Está no bate-papo. O som piorou. Então eu vou para lá. Só um minutinho. Pode deixar que eu fico aqui. Aí você fica aqui, eu vou lá. Só um minutinho que eu vou para outra sala. Melhor agora, né, pessoal? Eu tenho que ouvir alguém. Tá bom. Tá ouvindo? Tá bom agora? Tá bom, melhorou. Então, eu vou dizer o que significa um planeta de regeneração. É quando a justiça começar a ser superior à injustiça. É quando ninguém mais... É quando não tiver ninguém morrendo de fome. Vai morrer de outras coisas, mas de fome não. De fome é básico. Fome é necessidade. Quando não se morrer mais pelas necessidades básicas. Devido à falta do necessário. Isso vai levar ainda alguns milhares de anos. Então, essa é a concepção de um planeta de regeneração. Só um minutinho. Fecha a porta aí, gente. Fechar aqui a porta. Porque eu estou me ouvindo. Bom, para finalizar, estamos muito distantes disso. O que nós precisamos é lutar para não sairmos das condições de provas e de expiações. Para sermos rebaixados e submersos como Atlântida foi submersa.
evoluiu muito tecnologicamente, mas não evoluiu moralmente. O continente foi submerso. A espiritualidade está na tentativa para que o planeta não saia do seu nível. Então, algumas pessoas podem dizer, depois dessa pandemia, o mundo vai mudar e aí vamos entrar numa nova era, a era de um planeta de regeneração. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não tem base em fatos. Isso é vontade e não verdade. Eu não me lembro se algum noticiário disse que 3,5 milhões de pessoas morreram esse ano só de fome. Fora as doenças que provêm da miséria material. A fome é uma delas. O novo coronavírus está assustando porque não escolhe. A dengue escolhe, a fome escolhe, a tuberculose escolhe. Existem doenças que escolhem, e os eleitos dessas doenças vivem em plena miséria material. O novo coronavírus não escolhe só os que estão na miséria material. Escolhe também os que não passam fome, os que vivem, não têm necessidades materiais. Mas também não significa dizer que, porque desencarnou desse jeito, não é isso. O contágio dessa doença não tem nada a ver com identificação de nível moral, não. A gripe espanhola matou Eurípides Barçanufo. Matou Eurípides Barçanufo. Um espírito superior que esteve entre nós. Então não significa dizer que quem morre pelo novo coronavírus ou quem tem a doença que não é evoluído bastante, não é isso não. Está passando por um programa, por um processo, mas que não determina a evolução espiritual superior, inferior, nada disso. Uma necessidade de um programa espiritual, de um projeto espiritual. Naquele momento chegou a hora do Dr. Eurípides ter desencarnado, tão jovem. Mas ele foi contaminado no momento em que ele estava ajudando pessoas. Ele trabalhava como farmacêutico. Trabalhava assistindo as pessoas. Finalmente, em Atos diz, com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, o símbolo da mudança. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Na numerologia, o número 3 simboliza comunicação. Jesus se utilizava muito do 3. Por ali passou o sacerdote, o levita e depois o bom samaritano. Ele, quando queria fixar uma lição, ele repetia 3 vezes. Então, quando Lucas fala cerca de 3.000, está dizendo, naquele momento, realmente, a primeira comunidade cristã foi efetivada. 3, para comunicar ao mundo, comunicar a Roma, comunicar o Império Romano. Agora temos uma comunidade, 3.000 pessoas ali. 3.000 pessoas na festa de Pentecostes. O número 3 que comunica. Ele podia ter dito 2.500, ele falou 3. Cerca de 3. Podia ser para mais ou para menos. Dizendo que a partir daquele momento, a primeira comunidade cristã se instalaria para sempre. De 3 para 3 bilhões. De 3 para a humanidade inteira. 3.000 que se multiplicou. Então, meus amigos, se nós não vivemos ainda no planeta de regeneração, vivemos em nossas casas mentais, em mundos de regeneração. Nós podemos estar em sintonia com mundos superiores, vivendo no planeta de injustiças. Podemos fazer parte de uma comunidade superior, mesmo vivendo no planeta de injustiças.
se não estamos no mundo de regeneração, nós podemos viver um mundo mental de regeneração. E mais do que isso, de sublimidade, estando em sintonia com os espíritos superiores, porque esse foi o grande tom de Pentecostes e o grande tom de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos significa o grande milagre da sintonia entre encarnados e desencarnados superiores. Essas são algumas das reflexões que podem ser tiradas desse texto. Mas vamos pensar o que nos move os passos, o que nos tira da tristeza, o que nos alegra o espírito profundamente, o que nos alegra a alma profundamente. E se nós encontrarmos isso, também encontraremos a redenção, o batismo e essa sintonia com essas falanges angélicas a qual nos referimos. Então, como diz o outro, é isso aí. Tá certo, Emílio. É isso aí. Foi excelente, como sempre, né? Como sempre, mesmo com o problema de som, foram explicações oportunas e muito profundas. Eu tenho certeza que calaram aos nossos espíritos, né? E, principalmente, Emílio, é importante nós termos essa explicação do batismo para nós espíritas, né? Porque a maioria, normalmente, quando pergunta, a doutrina espírita batiza, nós muitas vezes nos tropeçamos nas palavras para responder, né? Então, é importante nós respondermos que sim. O batismo para o espírito é a reforma íntima, né? Quer dizer, para o espírito, importante. Gostei muito das suas colocações. Gostei demais, por demais. E como você depois edita as nossas palavras, todo o contexto de tudo, eu quero deixar que depois eu corto. A questão da Marisley, antes de vocês entrarem, Marisley não, da Genuci, eu estava contando para a Vivi e para a Mary, que estavam tudo comigo, que eu sou madrinha da Genuci, né? Então, eu estava dizendo isso, nós não temos o batismo, mas, pelo menos, eu me sinto espiritualmente madrinha, ou seja, compromissada, né? Vamos completar com a lição de hoje, compromissada com caminhar junto com ela nos ensinamentos que vocês, pais, repassaram de uma maneira muito profunda para os seus filhos, né? Então, eu me sinto, cada vez que eu ouço você e a Genuci, mais responsável, você e a Marisley, mais responsável pelo Genuci eu me sinto. Porque madrinha vem depois da mãe, né? Então, eu me sinto muito responsável. Eu falo, nossa, será que algum dia eu consigo, né? Caminhar junto com eles, né? Então, mas eu sou muito feliz por vocês terem essa deferência comigo. Então, e ela te considera muito como madrinha, um negócio sagrado para ela, assim, ó. Ela só me chama madrinha e eu sou... Que bom. Porque é verdadeiro, o amor é muito grande, né? Então, depois você corta isso aqui, tá, Emílio? Então, agora... Muito bem, comadre. Quem tem alguma pergunta? A Tati, que chegou depois, a Renata, a Vivi, a Mary, se vocês tiverem alguma pergunta para o Emílio, podem fazer agora. Não, eu só achei interessante, né, que muita gente, Emílio, está pensando que entramos nas fases para a regeneração. Muitas pessoas pensam assim, né? Até eu estava pensando, agora eu já sei que não é. Estamos longe ainda, né? Falta muita coisa ainda. Tem um livro chamado A Caminho da Luz, e ele retrata bem isso, né, Emílio? O A Caminho da Luz. Você lembra desse livro? Lembro, muito bonito. Muito bonito. Compre o livro, né? Chama A Caminho Vou ler. da Luz. Bonito, bonito, bonito. A Caminho da Luz. E depois tem um como é que é? Eu esqueci o nome agora. Próximo dia, saindo da planeta Terra, uma coisa assim, eu esqueci o nome.
também despedindo-se da Terra, despedindo-se da Terra. Tem um livro também, há muitos anos que eu li, Despedindo-se da Terra, que também faz essa reflexão que o Emílio colocou aí, e todas essas ponderações, despedindo-se da Terra. Eu não sei quem é o autor, mas é escrito. Depois eu vou jogar e vou procurar. Olha aí, que vocês vão gostar. Eu gostaria de pedir agora, ninguém tem pergunta? Vivi, tem alguma pergunta formular, mas a Renata não? Então, eu vou pedir para você, Vivi, fazer a prece de encerramento para nós. Pode? A Tati tem pergunta, Tati? Não? Então, vou pedir para a Vivi fazer o encerramento para nós. Muito obrigada, viu, Emílio? Que Deus te abençoe. Obrigado. Muita sabedoria a você e a Marisley. Gratidão, Emílio. Esse estudo. Obrigado. Com a palavra, Vivi. Na próxima semana vai ser do versículo 42 ao versículo 47. Quem vai fazer o comentário? Exatamente. Poderia ser, bom, a Vivi e a Mary, né? Pode ser, ou a Renata e a Tati. Do Atos 2? Hã? Continua no Atos 2, né? Atos 42 a 47. Tá. Olha, eu posso tentar, não sei se eu vou falar algo muito bem, porque eu não entendo muito, mas eu posso tentar. Aí na outra semana fica a Tati e a Renata, já fica marcado. Tá certo. Tá certo. Então, Vivi, faz a prece para nós. Tá. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir este nosso irmão nesse processo de evolução, porque todos nós estamos aprendendo a ser pessoas iluminadas no teu caminho, Senhor. Agradecemos a oportunidade da espiritualidade nos iluminar no caminho, no teu caminho, Senhor, no caminho da verdade, no caminho em que podemos ser luzes, podemos transmitir o amor à terra através das nossas energias, nas nossas vibrações, frequências de harmonia e de muita paz. Obrigada pela oportunidade, Senhor, mais uma vez, e que possamos ter uma noite restauradora no teu amor, na tua paz. Assim seja. Vamos juntos todos repetir o ensinamento de Jesus. Coloque a mão direita no coração, a outra mão como eu estou aqui, e vamos repetir juntos. A mão direita no coração. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Obrigado, gente. Tchau. Amém. Tchau para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Pode ver, Tati. Até a próxima.